Deu falha novamente. Muitas chuvas, né? Marcelo, boa noite. Viviane, boa noite. Alguém me dá um retorno, por favor, se está conseguindo me ouvir bem? Ó, o pessoal da Midas entrou, imagino que a Juliana, né? Vocês estão me ouvindo bem? Alguém me dá um retorno? Ô, Ana, muito obrigada pelo retorno, viu? Acho que com as chuvas a internet tá oscilando, né? Mas vamos lá, né? Já deu um tempinho também pro Instagram avisar que a gente tá aqui. Nós vamos falar sobre culpa e responsabilidade. Eu acho que é um tema muito pertinente, né? Nós vivemos, assim, tempos muito difíceis, né? Muito sombrios, assim. São tempos de transição planetária, então a gente tem visto algumas coisas que são muito difíceis, né? E às vezes nós cometemos erros mesmo e a gente se culpa, né? E o que a gente precisa focar? Não na culpa, na responsabilidade, né? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A gente cresce acreditando que a gente é muito imperfeito, muito falho, né? E aí a gente fica carregando essa culpa ali, como se fosse uma culpa eterna, né? Em vez de trabalhar esse sentimento de culpa para que ele vire transformação interna, né? Então a gente vai falar sobre a visão espírita em cima desse sentimento de culpa, que é um sentimento, assim, difícil da gente lidar, porque ele nos prejudica, nos paralisa, né? Então, assim, em vez de nos ajudar, acaba nos atrapalhando, né? E aí nós vamos falar sobre essa visão espírita da culpa e da responsabilidade, né? O que é realmente compatível com os ensinamentos do espiritismo, tá certo? Segundo Allan Kardec, o homem não é mau por criação, ele erra por ignorância, pois Deus criou os espíritos simples e ignorantes destinados ao progresso. Ou seja, muitas das vezes, pessoal, a gente vai errar mesmo, né? Nós vamos errar para que aquilo vire algum tipo de ensinamento e a gente se fortaleça, progrida, né? Evolua, principalmente moralmente, que é a evolução mais difícil que a gente tem que fazer e é de fato o que deveria ser o nosso objetivo principal, né? Mas a gente vive aqui nesse planeta que nos faz buscar muito uma evolução material, financeira, né? Esse mundo capitalista começa a nos engolir, né? E não é esse o nosso objetivo estando aqui nesse plano terrestre, né? Então o que a gente tem que pensar? Nessa nossa evolução, né? Que é o nosso objetivo aqui, né? O progresso moral. Então, mesmo que a gente entenda que fomos feitos imperfeitos mesmos, né? Vamos precisar melhorar muito, mas o que eu estou fazendo para chegar lá, né? Não adianta só saber e achar que as coisas vão acontecer sozinhas, né? Que vamos deixar de ser ignorantes à medida que o tempo vai passando, né? Não, porque nós precisamos fazer a nossa parte da reforma íntima, né? Então, nós precisamos fazer as nossas reflexões, as nossas orações, né? Entender também que quando os momentos estão difíceis, né? A gente às vezes está passando por muitas provas e expiações, a gente desanima, a gente abaixa a cabeça, né? E aquilo gera um certo desânimo nessa busca por progresso. E, na verdade, a gente tem que pensar que nós não estamos sozinhos, né? Nós temos a espiritualidade toda que nos acolhe, nos auxilia, nos aconselha, né? Então, muitas das vezes a gente até tem algum tipo de intuição, algum sonho, e é uma orientação espiritual, né, pra gente. Então, a gente precisa
digamos, estar com os olhos mais abertos, assim, né? Mais atentos, né? É isso. Então, já que a culpa gera medo, o que a responsabilidade gera? Crescimento, progresso, né? Então, o que a gente precisa pensar? Na nossa parte responsável. Porque muitas das vezes a gente tem um problema com alguém, ou a gente erra com alguma coisa, e aí a gente faz o quê? A gente culpa o outro. Porque é mais fácil, né? Fala, não, mas eu discuti com aquela pessoa por culpa dela, foi ela que começou, né? Então é mais fácil culpabilizar o outro, vitimizar, fazer drama, do que lidar com a sua parte de responsabilidade, né? Nesse contexto, tudo bem, pode ter sido o outro que começou a discussão, mas qual que é a sua parcela de culpa, né? Você continuou a discussão, você também atacou aquela pessoa, feriu aquela pessoa. Então essa é a sua parcela de responsabilidade que você precisa melhorar, né? Então a gente precisa olhar mais pra gente do que para os outros, porque a gente só controla a gente mesmo. Então a gente não vai controlar o que o outro pensa, o que o outro sente, o que o outro vai fazer, né? O máximo que a gente pode fazer é aconselhar. Quem dera fosse tão fácil assim, né? As relações, né? Enfim, somos espíritos em experiência, não réus em julgamento. Kardec nos apresenta uma lógica profundamente consoladora. Deus não pune, ele educa, né? E que a gente guarde essa frase dentro do nosso coração, principalmente para a gente lembrar dela nos momentos de dificuldade, né? Porque nos momentos de dificuldade a gente blasfema Deus, perde a fé, ou dá uma fraquejada na nossa fé, né? Então é nos momentos de dificuldade que muitas vezes a gente está sendo testado, trabalhado para evoluir, né? Cada encarnação é uma oportunidade de aprendizado e não um castigo. Errar faz parte do processo evolutivo. Se errar fosse condenável, ninguém evoluiria. E é isso. Imagina se todas as vezes que você erra, então você fosse condenado, em vez de ter algo positivo com aquilo. Por quê? Quando a gente consegue olhar para as situações com um olhar maduro, carinhoso, atento, a gente consegue ver que aquilo é realmente para nos ajudar de alguma forma. Ali naquele momento pode ser muito difícil, pode ser pesado, né? Mas posteriormente a gente entende tudo. E em algumas situações, com o tempo, a gente até ri, né? Daquilo que aconteceu. Então que a gente tenha menos culpa e mais responsabilidade, né? O espírito não espia porque é culpado, mas repara porque compreende. Essa compreensão muda tudo. E é claro que muda, concorda, gente? Muda a nossa relação com Deus, com o passado e a nossa relação conosco mesmo. Por que conosco mesmo? Porque a gente fica mais leve, né? Quando a gente para de se culpar, a gente se sente mais leve. Por quê? Porque a gente está olhando para aquilo de forma madura, né? E você está se responsabilizando e cuidando do que você pode cuidar. Então é óbvio que a relação vai ficar mais leve conosco, né? E a nossa relação com Deus muda por quê? Porque a gente aceita, né? A gente aceita, compreende, né, que aquilo é necessário para nós. Então também fica mais leve, né? A responsabilidade é o verdadeiro chamado espírita. Responsabilidade não é peso, é consciência. No Evangelho tem uma frase que fala para nós assim: o verdadeiro espírita reconhece-se pela sua transformação moral. O que nós buscamos tanto, né? O que basicamente é o centro das nossas crenças? É a evolução moral. Por quê? Porque dentro dessa evolução moral vem outras coisas, né? A caridade, né? A paciência, que às vezes é difícil de exercitar, né? A bondade. Então, dentro dessa transformação moral vem outras qualidades, né? Outras coisas que são boas para nós, para a gente caminhar mais depressa esse degrau aí, que essa escada é muito longa, né? Transformação moral não nasce da culpa, mas do entendimento. Quando entendemos, não nos justificamos, não nos vitimizamos e não nos punimos. Assumimos o erro, aprendemos com ele e seguimos adiante. É o que nós falamos agorinha, né? No exemplo de uma discussão, por exemplo, com um conhecido, né?
Então, que a gente possa, nos nossos erros, focar as nossas energias e os nossos pensamentos na nossa parcela de culpa, né? E não em vitimizar, culpabilizar. Quando a gente se vitimiza, isso é muito ruim, né? Isso é ruim para nós também, porque a gente fica naquele envoltório de energias ruins, né? Você não está focando em resolver o que precisa ser resolvido. E aí as falas são, mas é sempre assim, tudo dá errado para mim, né? E aí você vai trabalhando aquilo na sua mente e aquilo vira, às vezes, até uma verdade, né? Mesmo que de forma inconsciente você acredita que é uma verdade absoluta e isso te prejudica mais ainda, né? Então, Jesus não culpava, ele libertava. E é por isso que a gente tem que lembrar de não nos culpar e nos responsabilizarmos. Em João, tem uma história que eu vou ler agora rapidinho para vocês, que nos retrata bem essa questão da culpa e a responsabilidade e o papel que Jesus tinha, né? E que deixou de exemplo para nós. Jesus estava ensinando no templo quando trouxeram até ele uma mulher que havia sido pega em adultério. Eles não estavam preocupados com a mulher, queriam colocar Jesus à prova. Então perguntaram, mestre, Moisés nos ordenou que tais mulheres fossem apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Né? Então perguntaram lá, a ordem é essa, mas o que você fala para nós? O que a gente faz com essa mulher aqui? Jesus não respondeu de imediato. Quando respondeu, disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Um por um, começando pelos mais velhos, todos foram embora. Ficaram apenas Jesus e a mulher. Jesus então perguntou, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então a resposta para Jesus, para essa mulher foi, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Ou seja, ele libertou aquela mulher da culpa, né? E pediu para que ela não cometesse mais o adultério, né? Então, a gente precisa levar essa parte de João para as nossas vidas, né? Até para que a gente não culpabilize tudo que as pessoas fizerem, né? E sim que a gente possa ter o coração mais fraterno, mais acolhedor, né? Até quando as pessoas errarem com a gente. Então, o que a gente aprende muito é que a gente precisa fazer oração para os nossos inimigos, né? Inimigos, entre aspas, porque a gente não deveria ter inimigos, né? Mas as pessoas que às vezes não nos querem tão bem, que briga com a gente, né? E às vezes começa dentro da nossa própria família, né? Porque nós não nascemos no lugar errado. Nós estamos nas nossas famílias por algum motivo, por algum resgate, né? Ou para que nós possamos ajudar algum desses familiares, né? Então, que a gente consiga ter esse coração mais fraterno e não culpabilizar as pessoas que erram com a gente dentro do nosso próprio lar, né? É muito fácil ser uma boa pessoa na rua, lá de fora. E é muito difícil, às vezes, a gente manter as boas relações, o cuidado, o amor, né, com os de dentro. Com os de dentro a gente mostra a nossa verdadeira face. E é aí que a gente tem que cuidar mais, né? Por quê? Porque a gente está aqui por um motivo com essas pessoas, né? A gente não quer voltar com essas dívidas. Se o nosso objetivo é crescer, evoluir, a gente tem que cuidar dessa nossa bagagem, né? Mas, voltando à história de Jesus com a mulher, o que é o maior ensinamento para nós? Não teve humilhação dessa mulher, apesar de estar cometendo o erro. Não teve condenação, apesar do erro. O que teve? Foi um convite de Jesus para que essa mulher melhorasse. Por isso que ele fala no fim, né, para que ela ir embora e que ela não peque mais, né? No fim, a despedida dele é isso, né? Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Ou seja,
o mesmo convite que o Espiritismo nos faz, né? Que a gente ame mais, condene menos, né? Humilhe menos as pessoas. E eu sei que em muitos contextos é muito difícil, porque nós, né, nesse tempo de transição, por exemplo, nós tivemos o caso do cachorrinho orelha, e é muito difícil aceitar essas coisas e lidar de uma forma amena, né? Isso gera muita revolta, né? Então, é um assunto que está muito na mídia, imagino que todo mundo está sabendo disso, né? Vocês que estão aqui online comigo. Mas o que a gente precisa fazer? As nossas orações para essas pessoas, para o nosso planeta, né? Esse tempo de transição é como se o nosso planeta estivesse envolto em muita energia densa, muita energia pesada, né? Então, quando a gente fizer as nossas orações, que a gente não seja egoísta, né? Que a gente consiga ampliar as nossas orações, oferecendo para o planeta, para esses jovens que cometeram esse horror com esse cachorrinho, né? Que era inocente, para as pessoas que estão nos hospitais, né? As pessoas que estão internadas, às vezes em estado terminal, né? Que está com alguma doença grave. Pessoal que está nos asilos, às vezes abandonados pela família. Então, a gente precisa ampliar, né? Deixar que o nosso coração, ele abranja mais coisas, tenha mais amor dentro do nosso coração, né? Porque quando está tudo bem, é muito fácil, né? É muito fácil a gente amar todo mundo, a gente fica feliz, as pessoas são legais. Mas quando as coisas vão mal e a gente vê esse tipo de notícia, e que a gente tem visto sempre, né? Infelizmente, isso nos gera revolta, atrapalha as nossas energias, né? Baixa a nossa frequência, né? Então, assim, que a gente lembre de ampliar as nossas orações, né? Fazer o nosso evangelho no lar, protegendo a nossa casa, os nossos familiares, os nossos bichinhos, né? Enfim... O Espiritismo não é uma doutrina da culpa, é uma doutrina da esperança lúcida. Somos responsáveis, sim, mas somos, acima de tudo, capazes de recomeçar sempre. E às vezes esse recomeço não é fácil, né? Mas o que nós precisamos pensar? Todo dia é uma nova oportunidade que a gente tem, né? E a gente precisa viver como se todos os dias fosse o nosso último, porque pode ser, a gente não sabe, né? Então nós não somos espíritos condenados, né? Nós estamos em construção, e é isso que nós temos que pensar sempre, né? Que nós estamos em construção, que nós vamos melhorar e buscar essa melhora de fato. E cada um vai fazer a sua reforma íntima de uma maneira, com as suas reflexões, né? Mas uma parte importante é quando a gente deitar a cabeça no travesseiro, na hora de dormir, que a gente for fazer as nossas orações, que a gente reflita sobre aquele dia que a gente teve. Coloca na balança, coloca lá e vê, nossa, mas eu tive mais coisa boa do que coisa ruim, eu fiz mais coisa boa hoje, que bom, né? Eu tive uma atitude ruim, mas amanhã eu vou recomeçar e eu vou mudar esse comportamento, se for algo que eu possa... me redimir, me desculpar, às vezes com aquela pessoa, fazer diferente, né? Que eu faça, né? Então são as pequenas ações que a gente vê a nossa evolução. Se a gente não consegue melhorar nas coisas pequenas, como que a gente vai melhorar nas coisas que são grandes, né? Nós estamos ainda engateando nesse processo evolutivo, né? A gente ainda está muito primitivo, digamos assim, né? A gente tem muita coisa pela frente. Então, quando a gente faz esse comparativo do nosso dia, é como se a gente estivesse nos avaliando diariamente, né? E aí, quando você se avalia e vê as coisas ruins e retira essa culpa e reflete em cima da sua responsabilidade sobre aquele erro e como é que você vai melhorar, as coisas fluem, né? Tem uma frase que fala que quando você não souber o que você vai fazer, você começa, não interessa, começa sem saber o que você tem que fazer. Mas quando você começa, as coisas vêm. Por quê? Porque você está com força de vontade.
né? Então, quando você tem força de vontade, é outro caminho. A espiritualidade vai estar ali para te auxiliar, né? Para te intuir o que seria o melhor caminho. Vai te ajudar a trabalhar essa culpa, né? Melhorar o seu processo evolutivo, acelerar, né? Então, que a gente pense todos os dias que a gente não está condenado, né? Mas sim que a gente está nesse processo de aprendizado e que a gente vai aprender, né? Precisamos pensar que já estivemos em estágios piores do que estamos hoje, né? Isso significa que a gente conseguiu. Se a gente conseguiu chegar até aqui é porque a gente subiu, os degraus estavam ali para trás, né? Então, a gente, pensando dessa forma, significa que a gente consegue sim, né? Crescer e subir mais alguns degraus aí, né? E melhorar a nossa essência, né? Que não é fácil, apesar desse planeta nosso estar muito difícil, né? Muito problema de saúde mental, muita notícia ruim, né? E nós também precisamos pensar do que a gente se alimenta, né? Porque isso faz toda a diferença. Às vezes a gente passa o nosso dia todo só vendo notícia ruim, fazendo fofoca, fazendo intriga. E aí você está alimentando a sua alma, a sua mente, seus pensamentos de quê? Dessas coisas que você tem assistido, falado, né? Então, quando você fala sobre coisa boa, faz as suas orações, mantém sua fé, você está se alimentando de coisas boas, né? Então, que a gente possa ter sabedoria nas nossas escolhas do dia a dia, na nossa rotina, né? Mesmo nas pequenas coisas, tá certo? Eu agradeço a atenção de vocês, esse tempo nosso é tão curtinho, né? Quero saber se alguém quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário. Não? Eu espero que eu tenha contribuído com vocês de alguma forma, tá? Que a gente leve para nossa semana aí esse tema, né, para o nosso coração e pegue as nossas responsabilidades e consiga resolvê-las, né? Obrigada, Eliton, obrigada mesmo, tá? Então, pessoal, eu desejo uma noite para vocês abençoada, tá? Fiquem com Deus e eu espero que a gente se encontre em breve.